E já estamos falando do 5º treinador que está chegando. Aí vai o Barba para a entrevista coletiva e dá a letra, cara. Dá a letra, fala, ó, comigo tem que correr. Futebol hoje não é só técnica e qualidade. Você precisa entregar, você precisa correr, você precisa entender o que é o jogo. O adversário terminou com quase 30 faltas, o Atlético com 10. Onde já se viu isso numa final, cara? Numa final com pouquíssimas oportunidades, tá certo o Barba. E ele não jogou a culpa só pros atletas, não. Ele falou, assumo. O que eu pensei pro jogo, eu pensei errado, deu tudo errado. Porra, mas ele tá aqui tem 1 semana e meia. Tá dando errado pra esses jogadores aí, tem mais de 1 ano. É desde o final de 2024 que tá dando tudo errado com esses caras. O ataque do Atlético é um ataque de currículo. O Bernard tem um belo currículo, o Scarpa tem um belo currículo, o Hulk tem um belo currículo, o Dudu tem um belo currículo. E vocês não estão jogando porra nenhuma, cara. Vocês não estão jogando porra nenhuma contra adversário nenhum. O que adianta você, Hulk, fazer um triplete contra o Itabirito? O que adianta o Atlético meter 7 gols contra o Itabirito? Se pega o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro e não dá um chute no gol. O que adianta o Scarpa ser o rei das assistências se ele entra no jogo e o dono do time não deixa ele bater uma falta? Uma falta. O Hulk não entregou uma bola pro Scarpa e falou, bate você, porque as que eu tô batendo, eu tô recuando pro goleiro. O que adianta? O que adianta pra você, Scarpa, ter qualidade, ser o cara da assistência, mas se sem a bola você não entrega? O Sampaoli dá a letra e agora o Eduardo Domingues dá a letra. Ele não foi tão direto quanto o Sampaoli falando de você, mas foi numa pergunta que surgiu o seu nome que ele respondeu. Que a turma está precisando correr mais, que as escolhas vão ser nesse ponto a partir de agora. É um 2026 que o Dudu não está jogando absolutamente nada, e não é só de 2026, teve lampejos em 2025, lampejos, e aí por conta desses lampejos, a porrada foi toda no treinador, o Hulk, lampejos, e por conta dos lampejos, a porrada foi no treinador. Quem mais? Bernard, quando o Milito saiu, ele foi pro microfone reclamar do Milito. E depois do Cuca. E tá jogando o quê? Nem de lampejo o Bernard tá vivendo, hein? Nem de lampejo. Então é o ataque do currículo. Porque o comportamento defensivo do Atlético ontem foi bom, cara. Foi bom, apesar da falha ali no gol do Caio Jorge, da falha do lado direito com Bernard, ali do lado direito, do Renan Lodge, que pra mim falhou. O Caio Jorge engoliu o Renan, né? Exatamente, mas foi uma falha pontual que acontece. O restante, o comportamento defensivo do Atlético foi bom. Mais um bom jogo do Juan Tressoldi, que tá um monte de gente sendo injusta com o Juan. O Atlético tá precisando de zagueiro? Tá. Mas tem um lá que tá entregando. Tá entregando bastante o Juan Tressoldi. E do meio pra frente o Atlético simplesmente não existiu. Então é o ataque do currículo. O ataque do Atlético vive de currículo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu gosto de jogar nessa posição, eu gosto de jogar aqui, eu rendo aqui, tá me escalando assim, assado. Até quando vocês vão transferir a responsabilidade pro treinador? Agora, daqui a pouco, começa a transferência de responsabilidade pro Barba Domingues. Eu não vou comprar mais essa briga. Eu falei há algumas semanas que eu vou ser o ferrinho do dentista dos jogadores do Atlético. Um bando de chile quento. Eu vou começar a ser o ferrinho do dentista, vou cobrar vocês, atletas. Tem mais de um ano que vocês, atletas, estão fritando e arrebentando com um monte de técnico, que também tem suas responsabilidades, todos os treinadores. Mas a maior responsabilidade é de vocês, jogadores do Atlético. Para mim isso está muito claro e nítido. O Rafa, quero te ouvir também. Para mim o Atlético precisa tirar o comando do vestiário, né? Exatamente. Porque parece que tem muito dono de time, né? Tem que ter essa ruptura ali dentro, porque desse jeito fica se desenrolando sempre, a conta sempre caindo no treinador. E pelo que a gente está acompanhando, eu acho que está passando longe, tá? Principalmente se a gente analisar esse contexto todo de 24 para cá, como o Edu pontuou. Os jogadores, eu acho que eles estão numa zona de conforto onde eles se sentem muito tranquilos ali para poder ir ao microfone e questionar porque estamos escalando errado, porque eu não gosto de jogar de costas, porque a bola não chega. E assim, de verdade, o treinador trabalha durante toda a semana. Se você não tem abertura para você falar isso com o treinador e conversar isso e ter um tratamento diferente, você ficar expondo não vai melhorar. Então, o que parece é o que o Edu disse. Os jogadores, assim, eles sempre têm algo a falar, mas mostrar dentro de campo, não estão mostrando.
Não tem nenhum tipo de resposta dentro de campo, pelo contrário. E ontem, assim, o comportamento do Galo defensivamente, também concordo, foi muito bom. Só que eu acho que teve um ponto que pesou muito desfavorável ao que o Barba Domingues pensou, que foi a lesão do Maicon, onde ele teve que colocar o Cissé. E aí Na verdade, ele dá 2 azar, né? No exatamente. Caso, os dois machucam, né? O Cissé machuca com 15 minutos. E aí ele desarma todo o meio-campo dele. E aí o Alan Franco ficou muito sobrecarregado, porque o Alan Franco tinha que fazer a saída, marcar, adiantar. E assim, o Igor Gomes ficou vendido nessa, porque assim, o Igor Gomes, assim, eu tenho minhas restrições com relação a ele, mas ele como um volante, eu acho que não é a melhor para ele. Como volante, não é a melhor para ele. E ele ficou vendido nisso e acabou sobrecarregando muito o Alan Franco. O Alan Franco errou demais, eu acho, assim, questão de passe. Mas eu dou essa colher de chá porque ele teve que fazer muita coisa. Ele teve que cobrir muito espaço naquele meio-campo. E, assim, um meio-campo que tinha Lucas Silva e Lucas Romero mordendo o tempo todo. Os dois não deram sossego. Eu não acho que o problema do Atlético tenha sido o jogo sem a bola. O Igor entrou, o Cruzeiro continuou não tendo chance. Continuou não criando. Para mim, o problema do Igor Gomes foi com a bola. Ele conseguiu errar praticamente tudo o que ele saiu, tentou, né? Com a bola. E eu vou além do que vocês estão falando a respeito da escalação. Acho que todos concordamos que na ausência do Maicon seria o Cissé. Eu só que acho, é o que tinha, né? Eu só acho que eu não gostei da função do Cissé. O Cissé entrou mais como um meia direito do que como volante. Sim. Como segundo volante. E tava tendo problema, tá? Sim. Tava tendo problema, tomando bola nas costas, tava ficando toda hora o lado direito do Atlético descoberto, com as subidas do Gerson e do Kaique. Tanto que eles estavam se engraçando, porque estava descoberto, e eles estavam tomando nas costas também. Aconteceu com o Kaique. O Kaique correu o risco, era para ter sido expulso, era para ter tomado o segundo amarelo. Sim, senhor, porque estava tão... tinha um buraco tão grande ali do lado direito do Atlético, com as subidas do Cissé e ficando só o Natanael, que ele e o Gerson o tempo inteiro, ó, se mandando. E aí o Atlético aproveitava as costas num contra-ataque ali do Kaique. A partir do momento que sai o Cissé, o Atlético corrige aquilo ali com o Igor Gomes. O Kaique e o Gerson já não tem tanta liberdade para construírem como estava tendo o Kaique como estava tendo o Kaique e o Gerson no momento que o Cissé estava em campo. Então acho que a entrada do Igor Gomes para o jogo do Atlético sem a bola não fez tanta diferença. O Atlético não sofreu defensivamente. O Cruzeiro ficou mais com a bola, mas não conseguia criar. Porque eu acho que o sistema defensivo do Atlético se comportou bem. Mas o Cruzeiro recuperava muita bola, né? Sim, o Atlético teve muita dificuldade para recuperar. Exatamente por isso. Desarmava de jeito nenhum. O Atlético, o problema do Atlético era com a bola. O Atlético recuperava essa bola e perdia em seguida. E aí quando você tá saindo para jogo e perde a bola, é muito mais difícil. Então, o Galo defensivamente fez um jogo infinitamente melhor do que com a bola. Com a bola, o Atlético simplesmente não conseguiu jogar. E é claro que tem muito mérito do Cruzeiro também. Defensivamente fez um ótimo jogo. Jogo ruim também é prato cheio pra defesa, né? Exatamente. Né? Jogo pra quem ruim, destrói, defesa se destaca, né? Exatamente. Você vai destruir o jogo do adversário, então você tem essa facilidade, né? Tô bastante curioso pra ver o que o Barba Domingues vai fazer a partir de agora, né? Porque o trabalho dele começa agora, né? Ele teve algumas mudanças que fez no fim de semana. E acho que essa história aí dos azares que ele deu aí no meio de campo, né? Com o Maicon machucado, depois o Cissé, que é o escolhido, machucado com 20 minutos. Ele tem que mexer 2 vezes. Vão de novo acender o olhar sobre a história do elenco, né? Sim. Porque, assim, esse Tomás Pérez, eu vou te falar, hein? O que será que é Tomás Pérez? Então, é isso que me surpreendeu exatamente. Porque ele é o único... Assim, ele é primeiro volante, não é? É o único que tem, não é? Exato. E quantas vezes ele entrou nas últimas 4 vezes, ou 5 que ele foi relacionado já? Nenhuma, né? Não viu a cor da grama. Pois é. E precisando de volante. Exatamente. E assim, ontem, quando eu vi o Barba Domingues chamando o Igor Gomes, eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu falei, caramba, cadê o Tomás Pérez? Pelo visto... Mas é porque justamente isso, você não estava jogando de volante. Tava um cara do lado direito. Aí ele colocou um meia. Se o Cissé estivesse jogando de volante... Discussão quanto a história do primeiro volante? Nós discutimos isso ontem. Porque o Franco poderia ser esse cara. Exatamente. É exatamente isso. Porque o Franco já fez isso. Não me parece haver confiança. Do Equador. Não me parece haver confiança. Acho que ele não, e também não me convenceu a resposta dele na coletiva. Porque o Pérez tem 12 jogos como profissional. O Cissé tem menos. Cissé não tinha nenhum até semana passada, pô.
Assim, essa resposta não me convenceu. E aqui, o detalhe, o Tomás Pérez já fez gol no Colón do Barba Domingues, jogando pelo... Fez gol no time dele. Exatamente. Então, assim, ele conhece o jogador. Então, não devem ter confiança. Não devem ter confiança no Tomás Pérez. Continua faltando volante e continua faltando zagueiro. Aliás, o Atlético precisa de zagueiro para zagueirar, não para bater nos outros. É o que tá precisando aí o Atlético, né? E tem uma dupla de zaga, inclusive, que foi boa de soco, né? Pelo visto. Mas na zaga, o Atlético tá precisando demais nesse momento.